Deus é maravilhoso, que bom. Amém. Vamos no livro de Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Eu quero falar sobre o chamado de Pedro. O chamado de Pedro. Lucas capítulo 5. A partir do versículo 1. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Glória a Deus. Senhor, obrigado pela sua poderosa palavra. Obrigado por tê-la nessa noite em nossas mãos, por poder meditar na sua palavra nessa noite. Senhor, que o teu Espírito Santo, que inspirou Lucas a escrever esta palavra, que seja ele também a nos iluminar a pregar a sua palavra, nos direcionar a pregar a tua palavra. Que o Senhor também, Deus, fale a cada coração o que o Senhor quer falar. Faça em cada vida nessa noite o que o Senhor quer fazer. Senhor, nós dizemos que o Senhor tem toda a autoridade e tem toda a liberdade nesse lugar, Senhor, para fazer do jeito do Senhor e não nosso jeito. Deus, nós te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Podem assentar, os irmãos. É sempre maravilhoso ler a Bíblia. E é sempre maravilhoso. Eu sou apaixonado por esses textos assim da palavra de Deus. Eu sou apaixonado pela palavra. E tem uns textos que eles são muito profundos, muito abençoados, né? E graças a Deus por essa palavra que fala do chamado de Pedro. O chamado de Pedro. Antes, porém, de Jesus chamar Pedro no final, ele fez algo tremendo diante dos olhos dele e diante de todas aquelas pessoas que estavam ali. O texto aqui que nós lemos, ele tem especificamente o objetivo de mostrar, né, realmente esse chamado de Pedro. Tanto é que esse mesmo texto, citado por Mateus e citado por Marcos, no livro de Mateus, no capítulo 4, a partir do 18, no livro de Marcos, no capítulo 1, a partir do 16, nem cita a questão da pesca, cita eles na praia, e Jesus chamando eles, Pedro lavando as redes, e mais à frente, João e Tiago consertando as redes. Então, Lucas, ele vai dar mais detalhes, porque Lucas está falando aqui de uma noite de trabalho, onde Pedro, ele estava
lavando as redes após essa noite de trabalho. A única coisa que ele tinha conseguido pescar no mar de Genezaré, que é o mesmo lago, né, o mar da Galileia, mesmo lago, aqui é chamado de Genezaré, é o mesmo mar da Galileia, e ali a única coisa que ele tinha conseguido era só naquela noite sujar as redes. Ele havia sujado as redes. E a única coisa que Tiago e João, porque eram Tiago, João, Pedro e André, eram 2 irmãos, né? Eram 4, Pedro e André, irmãos, Tiago, João, irmãos. E esses 4 tinham uma sociedade. Eles pescavam e depois levavam para o mercado os peixes, né? Eles eram pescadores profissionais. E um tinha sujado a rede, Pedro e André trabalharam a noite inteira e não pegaram nada, sujaram a rede. E João e Tiago trabalharam a noite inteira e ainda não pegaram nada, e ainda a rede deles estavam rasgadas. Então, enquanto um estava consertando as redes, o Pedro estava lavando as redes. Lavando. E é justamente nesse momento que Jesus chega na praia, porque Jesus vem pregando, e a multidão estava seguindo Jesus, querendo ouvir a palavra, sedentos de ouvir a palavra, era o início do ministério. E a Bíblia diz aqui que aconteceu que ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto do lago de Genezaré, bem próximo ali do lago. Então a multidão apertava, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas a Bíblia não cita que palavra Jesus pregou nesse dia, que sermão ele ministrou para essa multidão nesse dia, porque a ênfase aqui não era falar do que ele falou, mas mostrar o que ele fez. Então por isso que não se sabe, né? Lógico que ele pregou a palavra de Deus, mas Lucas, ele coloca o foco naquilo que Jesus ia fazer na vida de Pedro. Então, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, viu 2 barcos juntos ali à praia, né? Mas os pescadores haviam desembarcado, lavavam as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões. Por que ele entrou no barco? Porque ficava mais fácil de ter uma visão da multidão. Então ele usa esse barco como se fosse um púlpito, um lugar mais elevado, assentou ali. E a mesma coisa aconteceu no livro de Mateus capítulo 13, na parábola da semente. Lá quando Jesus entrou no barco, a Bíblia fala do que ele ensina, né? O semeador saiu a semear, e ali ele prega uma palavra, mas também assentando, usando o barco. Aqui ele está usando o barco de Pedro, e ele falava às multidões. E diz a Bíblia que quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lancei as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Então aqui começa o milagre que iria mudar a vida de Pedro. Milagre. Mas antes de Jesus fazer esse milagre, Jesus, ele usa o barco de Pedro. Usa o barco de Pedro para o trabalho de Deus. Depois, ele manda Pedro ir trabalhar, fazer o que ele tinha feito a noite inteira. Então, a primeira coisa que nós vemos nesse texto, que são 2 coisas muito importantes: o trabalho de Deus e o trabalho de Pedro. E Jesus está no controle dos 2. Jesus está no controle dos 2. Jesus está aqui, primeiro, alimentando a multidão com a palavra de Deus, com o ensinamento de Deus, com ensinamento do reino de Deus. Ele está trazendo a palavra de Deus àquelas multidões que precisavam da palavra de Deus, que precisavam ouvir acerca de Deus. Então ele está ali ensinando. E esse é a maneira de Deus trabalhar,
porque Deus trabalha ensinando acerca do seu reino a nós. Deus trabalha para nos levar para o seu reino. Ele trabalha para tirar da nossa vida aquilo que possa nos impedir de chegar lá no seu reino. E depois que ele usa o barco de Pedro para o trabalho de Deus, ele manda Pedro ir pescar. E Pedro fala: Senhor, nós trabalhamos. Mestre, não usa a palavra Senhor, ele usa a palavra mestre. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Então isso mostra que Jesus, ele se importa com aquilo que é o trabalho de Deus e aquilo que é o nosso trabalho. As duas coisas são importantes para Deus. As duas coisas são muito importantes para Deus. E nós temos que aprender a conciliar aquilo que é para o reino de Deus e aquilo que é para nós. Nossa vida, nós temos que aprender que tem coisas que Deus vai fazer usando a nossa vida, usando aquilo que temos, que é inteiramente para a glória de Deus, que é inteiramente para o louvor da glória de Deus. Tem coisas que Deus vai pedir a você para fazer, que é só para alimentar multidões, ensinar multidões. Mas não se preocupe, porque toda vez que você entender, que nós entendemos o projeto, o propósito, a vontade de Deus, e oferecemos aquilo que nós temos, Ele não vai esquecer de nós. Você entende isso ou não? Deus não esqueceu. Jesus não esqueceu que Ele estava dentro do barco de Pedro. Ele estava dentro da principal ferramenta, veículo, que era a ferramenta principal de Pedro. Ele não esqueceu. Então ele falou: Pedro, por isso que a Bíblia diz que tendo acabado, ensinando as multidões, quando acabou de falar, falou tudo que tinha para falar, aí Jesus disse para Pedro: agora volta lá no mar e lance as suas redes para pescar. Ele está dizendo, em outras palavras: você me ajudou a fazer o meu serviço, agora eu vou te ajudar a fazer o seu serviço. E Pedro falou: eu trabalhei a noite inteira e não peguei nada, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Só que ele trabalhou a noite inteira fora dessa visão, sem esse propósito, sem esse mandado, sem Jesus estar com ele, sem a presença de Deus junto, sem uma palavra. Por isso ele disse: sob a tua palavra lançarei as redes. Amém? Agora, antes dele dizer mestre, antes dele dizer isso, ele disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mestre aqui é o mesmo que dizer sobre aquele que ensina, aquele que dá uma orientação aos demais, um mestre, um professor. Mas se nós observarmos aí o texto, depois, lá no final, Pedro vai chamar Jesus de Senhor. Mas no primeiro momento ele chama Jesus de mestre. Eu trabalhei a noite inteira e não aconteceu nada, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Tudo muda, tudo pode acontecer, é somente quando Deus libera a palavra. Se nós estivermos fazendo algo debaixo da direção daquilo que já foi dito na palavra de Deus, nós vamos ter vitória. Se nós obedecemos
aquilo que está escrito na palavra, nós vamos ter vitória. Fazer o que Jesus manda não tem como dar errado. Amém? Quem está entendendo? Sim ou não? E a Bíblia diz que, havendo isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo. Assim, fazendo, os peixes vieram. Os peixes vieram. Os peixes que durante a noite inteira, toda noite, sabe-se Deus por que razão, fugiam dessas redes, fugiam desses barcos, fugiam desses pescadores, e foi uma noite muito frustrante, e só Deus sabe a razão. Mas quando ele faz assim, do jeito que Jesus manda, foi a maior de todas as pescas que Pedro havia feito. A maior de todas as pescas, porque a Bíblia diz que eles apanharam uma grande quantidade de peixe, que a rede estava rompendo as redes. Rompendo a ponto, né, de romper as redes. Fazendo do jeito que Deus manda, vai funcionar, aleluia. Vai funcionar, e vai funcionar mesmo, amém? E aí a Bíblia diz que eles fizeram sinal aos companheiros, venham, para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, e os barcos vieram ali, abarrotados, quase indo a pique, lotados de peixe, quase afundando, porque tinha tanto peixe naqueles barcos, que foi a maior pesca da vida deles. Um grande milagre. Foi um grande milagre. Amém? Mas a mudança na vida de Pedro começa aqui. Porque vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Quando ele vê o que Jesus tinha feito, mesmo instante, ele se lança aos seus pés. E ele fala para Jesus, Senhor. Aquele que no início ele chama de mestre, nessa palavra ele chama Senhor. Mas Pedro só chama Jesus Senhor quando ele viu que Jesus não tinha poder só de ensinar homens, influenciar homens, mas que Jesus também tinha poder e autoridade sobre o mar e sobre os peixes. Por isso que ele não usa mais a palavra mestre, mas ele usa a palavra Senhor, porque a palavra Senhor quer dizer aquele que é o dono de todas as coisas, aquele que manda em tudo. Por isso que ele fala Senhor, porque o mestre, ou os mestres da época lá, só tinha poder de ensinar, trazer ensinamento aos homens. Jesus tem poder de falar com os homens, de falar com os peixes, de falar com as águas, de falar com tudo. Por isso que quando Pedro viu isso, ele não entendeu nada. Por que tanto peixe? Porque todos aqueles peixes obedeceram aquele comando de Jesus. Porque Jesus é Senhor. E Ele tem autoridade na vida dos homens e na vida da natureza. Ele governa nos céus e governa na terra. Ele tem poder sobre a nossa vida e sobre o nosso sustento. Ele manda em tudo. Ele é Senhor de tudo. Ele pode tudo. Por isso que Pedro lança nos pés dele, se lança aos pés dele e fala: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ele lança aos pés de Jesus e faz um pedido que Jesus não responde. Jesus não respondeu.
O pedido de Pedro. O que é que Pedro está dizendo para Jesus? Afasta, Senhor, de mim, porque eu sou um pecador. Sou um pecador. Mesma colocação aqui, irmãos. Aquela de Isaías, lembra Isaías capítulo 6? Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto, sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E a Bíblia diz que Isaías disse: ai de mim, porque eu sou um pecador, porque eu habito no meio de um povo, eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então ele contempla a glória, e no mesmo instante que ele contempla a glória, ele se vê diante daquela glória. Então Pedro agora ele está vendo a glória de Deus na face de Cristo, vendo o poder de Deus em Cristo, vendo os milagres de Deus realizados por Cristo, e ele vê o tamanho de Deus ali de Jesus diante dele, e vê quanto pecado que ele tinha, e ele fala: não combina, o Senhor tão glorioso, tão poderoso, tão grandioso, e eu tão pecador, então afasta de mim, Senhor. Está dizendo, vendo isso, Simão disse: afasta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Mas Jesus não responde a Pedro, porque Jesus disse: não tenha medo. A transformação, ela vem na nossa vida, irmãos. O primeiro nível da transformação de Pedro foi através daquilo que Jesus mostra para ele. Deus começa a transformar a nossa vida quando Ele começa a abrir os nossos olhos, para que nós possamos enxergá-lo, quem Ele é realmente. Quem Ele é. É o primeiro nível. É o nível onde Jesus mostra para nós que Ele faz o que ninguém faz, que Ele é o que ninguém é, que Ele pode o que ninguém pode, que Ele tem para nos dar o que ninguém tem. Esse é o primeiro nível. É o nível onde Jesus, Deus, Ele se mostra que Ele é diferente de todos os deuses, diferente de todos os mestres, e diferente de todos os senhores e senhoras. E quando Pedro se vê diante dessa glória, que até então ele achava que era só mais um, ele reconhece que está diante de um Senhor, com S maiúsculo. E então ele só reconhece porque ele viu o milagre que Jesus fez. Ah, por quê? Porque Deus, Ele tem prazer de mostrar a sua glória nas nossas vidas. Deus quer revelar a sua grandeza nas nossas vidas, o seu poder nas nossas vidas. Deus quer revelar que Ele é poderoso em nossas vidas. Às vezes nós lutamos contra uma doença e o Senhor vem e pá, cura aquela enfermidade, cura aquela doença. Lutamos contra um problema financeiro e Jesus vem, resolve aquele problema, abre aquela porta, dá aquela vitória. Então Ele mostra. Não foi assim no casamento em Caná de Galileia. Acabou o vinho, eles não têm mais vinho. E então Jesus disse: enchei de água as talhas. Foi no início do ministério. E ali diz a Bíblia que Jesus manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele, porque Ele está revelando que Ele é poderoso para fazer acontecer em nossas vidas o que ninguém pode fazer. Então Deus, Ele usa também desse meio, mostrar para nós que a cura que eu preciso, que o milagre que eu preciso, que a pesca maravilhosa que eu preciso, que o trabalho, o resultado, tudo que eu preciso, Ele pode me dar. Ele pode. Nesse tempo você tem padecido de alguma coisa? Tem alguém com necessidade aqui, passando fome ou alguma situação assim? Nesse tempo de crise, não tem. E não vai ter. Porque a Bíblia disse: não te deixarei e não te desampararei.
E assim eu posso dizer com confiança que o Senhor é o meu ajudador, não temerei. Que poderá me fazer o homem? O primeiro nível é o nível de Deus mostrar que Ele é Deus, de mostrar que Ele pode fazer o barco encher, Ele pode fazer a nossa vida ser abençoada. Amém? Por isso que Pedro disse: Senhor, glória a Deus, Senhor, deixa Jesus mostrar a sua glória. Deixa Jesus mostrar a glória de Deus na sua escassez. Não pegamos nada, Jesus, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Nós precisamos aprender como Pedro, pela fé na palavra, agir e lançar. Pedro era pescador profissional, entendia de tudo, mas ele abre mão de tudo que ele sabia, só para obedecer o comando de Jesus e a palavra dele. Aleluia, amém, glória a Deus. Então é isso, irmãos. Deus é poderoso, Jesus é poderoso demais, aleluia. Senhor, retira-te de mim. Agora, maravilhoso, Jesus disse para Pedro: não tenha medo. Para Pedro, né? Não tenha medo. Ele disse: eu sou um pecador, Olha, essa fala de Pedro, retira de mim porque eu sou um pecador, na verdade, ela tem um sentido porque não combina mesmo, né? Combina mesmo. Mas só que Jesus disse que Ele não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. Ele não veio para os justos, Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. E Jesus não retirou de Pedro. E eu quero dizer para vocês que não é uma oração que nós devemos fazer nunca, pedir ao Senhor que se afaste de nós porque somos pecadores. Ou então, nos afastar do Senhor, por não acharmos digno de estar perto dEle, porque pecamos contra Ele, porque as nossas fraquezas estão levando sempre a gente para um caminho de pecado, e assim às vezes nós nos sentimos sujos, nos sentimos indignos, nos sentimos assim, sem nenhuma condição de Deus estar perto de nós. E eu quero dizer que é tudo que o diabo quer, é que você fique lançando sobre a sua própria mente: eu não sou digno de Deus, eu não sou digno do seu perdão, eu não sou digno, porque tem tanto pecado, tem tanta sujeira, tem tanta coisa. E Pedro está dizendo: afasta de mim, Senhor, porque eu sou o pecador. Nós precisamos entender que o convite aqui de Pedro não deveria ser: afasta de mim, Jesus, porque eu sou um pecador. Mas ele deveria ser: chega mais perto de mim, Jesus, porque eu sou um pecador. Deu para entender? Eu vou explicar. Irmãos, quanto mais perto de Deus, ou quanto mais perto de nós Deus estiver, mais para longe Ele vai afastar os nossos pecados. E quanto mais afastado de nós Deus estiver, mais para perto o pecado chega de nós. É por isso que as pessoas quando caem, as pessoas quando adulteram, as pessoas quando prostituem, quando caem no vício, quando caem no erro, o inimigo levanta uma barreira e fala: e agora? Eu quero ver. Deus não vai te ouvir mais. O inimigo sopra: Deus não vai te ouvir mais. E aí muitas pessoas falam: eu não vou, eu não aguento, eu não consigo, eu não posso. E Jesus disse para Pedro: não tenha medo, seu pecado não vai pegar em mim, mas a minha santidade vai transformar a sua vida. O pecado de Pedro, ou Pedro sendo pecador, não mudou nada na vida de Jesus, mas a santidade de Jesus.
ela entrou profundamente na vida de Pedro e foi transformando ele. Então, irmãos, às vezes nós lutamos contra o pecado, mas deixa eu te dizer, nunca se afaste de Deus por ter pecado ou por estar lutando contra uma fraqueza. Nunca se acomode dentro disso, mas nunca se afaste de Deus por causa disso, porque senão definitivamente estamos perdidos, porque a única maneira de sermos salvos é o Senhor permanecer perto e nós permanecermos perto do Senhor. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Por isso nós temos que reconhecer, somos pecadores e precisamos da graça de Deus na nossa vida. Você reconhece isso em nome de Jesus? Precisamos do perdão. Aleluia. Isso não dá base para nós continuarmos pecando livre, não. Mas dá base para nós continuarmos lutando para não pecar. Que o inimigo quer nos afastar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Pedro mandou Jesus afastar dele porque Pedro era um pecador. Jesus não responde essa oração. Agora, por que ele diz isso? Por que Pedro fala, retira de mim, Jesus, porque sou um pecador? Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Eles viram tanta glória, eles viram tanto poder manifestado, presente ali diante dos olhos dele ali, e ele faz esse pedido. Disse Jesus a Simão, não temas, não tenha medo. Por quê? Porque a partir de agora você será pescador de homem. E aí Jesus leva Pedro para o segundo nível de transformação. O primeiro é mostrar a sua glória, mostrar o seu poder, mostrar quem ele é, o que ele pode fazer, o que ele faz. Mas não para por aí. Não para por aí. Deus não quer só curar as nossas enfermidades. Não, Deus não quer só multiplicar os nossos pães, encher as nossas redes. E após ele mostrar a sua glória, ele vem com uma outra palavra que vai levar para um outro nível de transformação e relacionamento. Ele vai dizer: venha após mim. O que Deus mostra é com a motivação de nos atrair. Deus se revela e revela aquilo que Ele faz porque Ele quer nos trazer para a presença dEle. Nos trazer. Amém? Por isso que Deus, Ele abençoa. Agora, infelizmente, tem muita gente que tem dificuldade desse segundo nível de relacionamento que vai levar para uma transformação verdadeira, porque quer ver o milagre, quer ver as redes enchendo, os barcos superlotados, a casa, as despensas, o trabalho, mas quando o Senhor vem e diz: agora segue-me, porque o relacionamento é assim. É assim. Quando fala segue-me, aí não deixa eu voltar para os meus trabalhos. Eu não tenho tempo para ficar seguindo o Senhor. Eu não tenho tempo para andar com Jesus. Eu não tenho tempo. Tenho muita coisa para fazer. Mas a Bíblia diz que eles, deixando tudo, arrastaram os barcos sobre a praia e, deixando tudo, o seguiam. E eu aprendo que tudo que ele fez no início é para que esse propósito fosse realizado. Jesus tem uma grande obra para esses homens. Tinha uma grande obra para esses homens. E eles entenderam. Eles entenderam. Porque não é fácil de abrir mão de tudo. Não é fácil abrir mão
como eles fizeram, para seguir a Jesus. Mas eles abriram mão. Eles abriram mão. Amém? Quem entende o que eu estou dizendo em nome de Jesus? Aleluia. Eles abriram mão. E o Pedro, que fala com Jesus, retira-te de mim. Quando Jesus disse, venha a mim, ele deixa tudo. E aquele Pedro que agora pede para Jesus se afastar, vai viver 24 horas junto com Jesus. 24 horas, ele vai estar com Jesus todo o tempo. A partir desse momento, eles vão estar com Jesus até o momento da crucificação. Deixa por um pouco e enfim, ele vai entregar a sua vida a Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus ou não, irmãos? Quem está me entendendo nessa palavra nessa noite? Amém? Porque esse é o objetivo. É permanecer. Diga comigo, é permanecer com Cristo. Não é só no momento da pesca. Não é só no momento da demonstração do milagre de Deus na nossa vida. Mas é permanecer. Por isso que eu entendo que quando Pedro fala, aparta-te de mim, Senhor, porque sou pecador, a palavra no coração de Jesus, eu vou permanecer contigo e vou transformar a sua vida em um dos maiores pescadores de homens de todos os tempos. Deus não quer se afastar, Ele quer permanecer. Aleluia. Então, fala com Jesus. Dentro da situação que você está vivendo, pode continuar, fala com Ele. Permanece comigo, Jesus, eu preciso do Senhor. Permanece comigo, Jesus. Mesmo você se sentindo agora que está distante, talvez por alguma situação, Deus conhece a vida de cada um aqui, cada um de nós. Mas a oração que nós temos que fazer para o Senhor é: permanece pertinho de mim, Jesus. Permanece e me deixa permanecer. Aleluia. Isso é transformação. O diabo quer afastar. O diabo quer jogar na nossa cara os nossos pecados e diz: você não é digna. Mas nós temos que aprender a romper esses grilhões e falar para Jesus: permanece, Jesus. Deixa eu estar contigo de noite, de dia, de manhã. Amém? Sim ou não? Glória a Deus. Primeiro nível, Deus mostra. O segundo nível, Deus chama. O terceiro nível, Deus usa. Então por isso Jesus disse para ele ver. Vendo isso, Pedro se prostrou, mas não parou por ali. Quando ele viu e se prostrou, Jesus disse: agora vem. Aleluia. Deus já nos mostrou, Jesus já nos mostrou. Agora ele chama: agora vem. E o terceiro nível é: eu vou te usar. Agora você vai fazer para os outros o que eu fiz em você. É assim no reino de Deus. Deus mostra a glória dele na nossa vida, nos chama para seguir por ele, com ele, seguir a ele, e depois ele nos usa para continuar a obra. Ele usa. Porque um dia Jesus disse: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Quando Pedro estava dizendo: afasta de mim, Jesus, Jesus já estava vendo outros textos, onde ele ia dizer para Pedro: não foi carne e sangue que te revelou, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, mas foi o meu Pai. Nós precisamos entender que o plano de Deus para a nossa vida, ele é completo. E que nós estamos sendo trabalhados por Deus. Estamos sendo trabalhados.
Eu não sei que nível de relacionamento você está com Deus. Se é precisando de ver ainda algo de Deus na sua vida, ver algum milagre, ver algum sinal de que realmente Jesus é diferente de todos os deuses. Ou se você já é aquele seguidor que não deixa Ele por nada, que não se afasta dele por nada, que está ali colado. Ou se você já está naquele nível de ser usado por Ele ali. Primeira pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas se converte. Primeira vez que ele vai pregar a palavra depois da sessão, depois do Pentecostes. Ele prega e quase 3.000 se converte. Então quando Pedro está dizendo para Jesus: afasta de mim, Jesus, porque eu sou pecador, Jesus já estava vendo Pedro dizer para aquelas multidões que estavam perguntando a ele: irmão, o que faremos? E Pedro estava dizendo: creia no Senhor Jesus. Em Atos capítulo 2, que faremos? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom de Deus, porque a promessa pertence a vós, vossos filhos, e a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E naquele dia quase 3.000 pessoas, ouvindo a palavra de Pedro, converte e são batizados. Olha o processo, como é lindo o agir de Deus na nossa vida, como é tremendo o mover de Deus em nossa vida. Ele pega a gente no lugar que nós estamos e não nos deixa lá como estamos, porque só Deus pode trabalhar na vida do homem. Gente que andava toda errada no passado, gente que andava fazendo tanta coisa errada, nós fizemos tanta coisa errada, mas o Senhor mudou a nossa história, mas o Senhor nos tirou dos níveis e só nos víamos como pecador. Nós continuamos sendo pecadores. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, não há verdade em nós. Nunca, só lá na glória, irmãos. Mas é lindo esse mover de Deus nas nossas vidas. Quando Moisés se sente indigno e fala: envia quem o Senhor quiser, mas não a mim. Deus disse: você vai. E começa assim: e quando eu chegar lá e os egípcios me virem, o que falarão? O que falarei com eles? Diga que eu sou, me enviou. Mas Deus disse para ele: eu vou te mostrar um sinal. E aí Jesus fala, Deus fala com Moisés: coloca a mão no seu peito. Colocou a mão, saiu leprosa. E Deus disse: coloca a mão no peito. Ele colocou. Tira. Ele tirou. Curada. Olha, o primeiro nível, mostrar algo, mostrar que Ele é Deus, que Ele é poderoso. E quando você chegar no Egito, faça isso. Mostre para eles que eu sou, me enviou a vós. Pegue essa vara, lance, e ela vai se transformar em uma serpente. Mira o milagre. Serpente. A serpente, ela sempre foi cultuada desde o início e até o final lá no Egito. Abrindo um parênteses aqui. Vi algo na mente? Abrindo um parênteses. Cleópatra. O nome é difícil de falar. Cleópatra. Ela foi a última rainha do Egito. Última rainha do Egito. E como que ela morreu? Ela morreu picada, né? Por uma serpente. Mas ela faz parte da última monarquia. Ela é da dinastia de Ptolomeus, né? Você já ouviu falar de Cleópatra? Quem já ouviu falar? Dinastia de Ptolomeu, a última dinastia do Egito. Volta do ano 50 antes de Cristo, 60 antes de Cristo. O pai dela chamava-se Ptolomeu XII. E ela, assim que o pai dela morreu, o Ptolomeu XIII, o irmão, assume o trono, mas ele tinha 12 anos apenas. E era costume no Egito a irmã casar com o irmão, e os dois liderar, dirigir o trono.
E Cleópatra então assumiu o trono com seu irmão Ptolomeu 12. E ele, aconselhado, né, por seus maiorais lá, ele não deixou ela reinar junto com ele. Então ele exilou ela na Síria, e ela foi para a Síria, e ele ficou reinando. Só que é justamente nessa época que estava Roma empreendendo as suas batalhas de conquista do mundo. E quem sai de Roma, um dos maiores militares de todos os tempos, os maiores guerreiros romanos, que era Caio Júlio César, que chega lá no Egito, naquela situação toda. Cleópatra consegue seduzi-lo, tem um relacionamento com ele, tem um filho com ele. Ele, porque era poderoso, ajudou a recolocá-la no trono novamente. Ela fica no trono. Ele volta para Roma, encurtando aqui um pouco a história. Lá, a mulher era membro de um senado que antes era amigo dele, e o senado mata ele. Marco Antônio assume o poder, vai para o Egito. Ajuda, Cleópatra seduz ele também. Ele consegue fazer com que ela vença. Ela casa com o seu segundo irmão, o 13. Nisso Roma estava dominando o mundo. Até que veio, estou correndo aqui, uma expedição, né? Através de um outro imperador, de um outro militar chamado Augusto Otávio, vence as tropas de Marco Antônio. E nisso Cleópatra já tinha conseguido conquistá-lo, né? Agora Cleópatra vai tentar seduzir o Otávio Augusto. Ele não aceita a sedução dela. Otávio Augusto matou, né, as suas expedições mataram os guerreiros do Marco Antônio. O Marco Antônio suicidou-se, e o Otávio Augusto ia levar a Cleópatra para Roma, como se fosse um troféu. O que ela faz? Ela pega uma cobra naja egípcia e deixa ser picada por aquela cobra e morre, suicida. E o filho que ela teve com Júlio César chamava-se Cesarião, foi morto, mataram ele também. E assim encerrou, através da picada de uma serpente, a dinastia dos Ptolomeus, quando Cleópatra morreu. Aí os romanos pegaram o Egito, anexaram a Roma, e a partir de então some os faraós. Some os faraós. A cobra, né? Moisés, Deus, o povo aqui, eles adoravam serpente. Eles tinham uma coisa com serpente. Nós vamos ver sempre lá nos livros de história, na arqueologia, sempre nas figuras egípcias, sempre vai haver homens com cabeça de cobra, sempre vai haver homens adorando a cobra. Por isso que o Senhor dá um sinal para Moisés. Primeira coisa, você vai lançar a sua vara, ela vai se tornar uma serpente. Aí os egípcios pegaram a vara e lançaram, e elas viraram serpente. O que aconteceu? A serpente de Moisés engoliu todas as outras. Sinal de que realmente o Senhor é poderoso. Então esse é o nível. Deus nos leva para relacionamentos profundos com Ele, quando Ele vai mostrando a sua glória e chamando: segue-me, venha, deixa eu te usar, deixa eu te usar.
Por isso que no dia que Pedro abriu a boca, quase 3.000 foi salva. Amém. Amém. Em nome de Jesus. De uma simples pesca de peixe, terminou em milhares de pessoas salvas. Milhares de pessoas salvas. O Senhor é tremendo. E o propósito de Deus continua sendo o mesmo. Mas eu finalizo essa palavra com a palavra de Jesus: vinde a mim, e eu farei de você pescador de homens. Eu farei. Vinde a mim. Aleluia. Deus nos chama. Jesus nos chama. Há um chamado, há um propósito de Deus na terra. E nós temos que dizer, e temos que ter coragem de largar tudo para seguir a Cristo mesmo. Seguir a Cristo. Largar para seguir. Largar. E cada um precisa entender o que precisa largar por causa de Cristo. Largar para seguir a Cristo, largar para obedecer o chamado de Cristo. Todos nós, sempre haverá em nós coisas que nós temos que deixar para seguir a Cristo. E não é fácil deixar, não é fácil abandonar, deixar coisas que às vezes não dá para levar seguindo a Cristo, não dá para continuar fazendo seguindo a Cristo. Por isso nós temos que romper e deixar às vezes o que impede. E aquilo que impede tem que ficar para trás mesmo. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Gente que só andava armado antes de converter, né? Não estou falando de polícia não, viu, irmãos? O Márcio ali, ele falava, eu gostava de andar. Mas agora converteu, tem que deixar para trás. É isso, irmãos. A gente tinha ídolos, costumes, vícios, maneiras. Nós tínhamos jeitos, pensamentos, entendimentos, rancores, ódios. Nós tínhamos muita coisa que pesava. E que falávamos até assim, não dá para me ser crente não, porque tem tanta coisa na minha vida. Mas Jesus disse, venha a mim, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. E nós continuamos seguindo a Cristo. Aleluia. Abra mão. Abra mão. E vamos para esse terceiro nível que é ser todos nós usados poderosamente por Deus para a glória do reino dele. O Brasil precisa de gente que quer ser usada por Deus para mudar essa nação, transformar essa nação, resgatar muita gente que está perdida, ganhar muitas almas que estão sem direção. Jesus usou o barco de Pedro, hoje ele usa o carro, ele usa a casa, ele usa o celular, ele usa o que nós colocarmos à disposição, ele vai usar. Então deixa Deus usar. Deixa Deus usar sua boca. Amém. Primeiro Pedro viu, depois Pedro andou, depois Pedro falou. Aleluia. Coloca de pé. Não sei se você entendeu a palavra, você entendeu a palavra. Houve uma transformação poderosa na vida de Pedro, e a mesma ele faz na nossa vida. Mesmo ele faz em nós, e glória a Deus por isso estamos aqui nessa noite. Quantas pessoas estão aqui porque outros trouxeram, porque alguém se importou, convidou, chamou, trabalhou e disse, vem. Aleluia. A pessoa chega na igreja, vê e fala, bacana, gostei, e Deus chama para outro nível. Agora fica, permaneça. Vamos crescer juntos, vamos trabalhar para o Senhor. Aleluia. Coloca a mão no seu coração, você aqui na igreja, todos os irmãos estão aqui, e também você que estiver acompanhando em casa, coloque a mão no seu coração. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor.
O Senhor já nos libertou, porque Ele já converteu o nosso coração. Ele já tirou de nós, lavou. Eis-nos aqui, seguidores de Cristo. Por que nós estamos aqui? Somos seguidores de Cristo. Aleluia! Porque abrimos a nossa casa, porque queremos ver vidas transformadas, porque nos colocamos à disposição do Senhor, porque Deus quer nos usar. Ele quer nos usar. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado pela sua palavra. Obrigado, Deus. Oh, Senhor, pelos peixes que o Senhor levou Pedro a pescar. E obrigado também pelas almas que o Senhor levou Pedro a pescar. Porque tanto numa coisa quanto na outra, é o Senhor que opera em nós. Por isso, Deus, abençoa o trabalho das nossas mãos que fazemos para nós. E abençoa o trabalho das nossas mãos que fazemos para o Senhor. Que o Senhor coloque sobre a nossa vida a poderosa mão do Senhor sobre a igreja. Usa a sua igreja no trabalho cotidiano, mas usa a tua igreja também para trabalhar para o reino de Deus. Ajuda-nos a ganhar o pão de cada dia, mas ajuda-nos a ganhar as almas que estão perecendo também para o reino de Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Faça como o Senhor fez com Pedro, com cada um nesse lugar, e que sejamos, Senhor, voltados inteiramente para o reino do Senhor. Ajuda-nos a abrir mão para seguir o chamado maior do Senhor, com propósito mais elevados que o Senhor tem para nós, em nome do Senhor Jesus. E abençoa cada um aqui, e usa cada um aqui para a glória do nome do Senhor Jesus. Fala com Deus: pode me usar para curar, pode me usar para libertar, para transformar. Não deixa Deus te usar. Amém? Glória a Deus. Oh, aleluia. Pedido de oração pela vida daquele que passa mal. E o marido, a levou para o hospital. Vamos orar pela vida da Keila, da irmã Keila. Vamos orar. E também agradecer. Tem um agradecimento, palavra de agradecimento, agradecer a igreja pelas orações, pela vida do Isaac. Ele está muito bem, glória a Deus, Já vimos lá as fotos do Isaac, o vídeo que Giovanni gravou do Isaac lá no hospital. Essa semana ele passou por mais uma cirurgia, e mais uma vez Deus se mostrou grandioso na vida dele, e ele está lá alegre, porque o Senhor é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Então aplauda o Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. E o Isaac, ele tem sido um milagre de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Vamos orar pela vida da Keila. Quero pedir o pastor Wander para vir, por favor, aqui. E a igreja toda vai concordar com a oração, que o Senhor venha repreender. Não sabemos que mal está na vida dela, mas o Senhor é poderoso para curá-la. Oremos, irmão. Fecha os olhos com toda a fé do seu coração. A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, irmãos. Essa irmã vai receber a visita do Espírito Santo, vai operar na vida dela o que ela tem mais necessitado nesse momento. A igreja clamando com toda a fé, com intensidade de coração. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, como igreja do Senhor, nós queremos apresentar aqui, ó Pai, a vida desta irmã. Ela, Deus, o Senhor a formou desde o ventre materno. O Senhor sabe, o Senhor conhece todas a constituição física dela. Senhor, que o Senhor possa interferir, que o Senhor possa, Pai, agir na vida dela, na área material, na área física, na área financeira, Senhor Deus, na área da saúde, meu Deus. Toca, ó Pai, em toda a parte da tua serva, da tua filha, Senhor. Em nome de Jesus, suplicamos, ó Deus, uma bênção para a vida desta irmã. Que o Senhor Deus possa estar guardando, protegendo, que o teu Espírito Santo possa estar consolando a alma dela, possa estar, Senhor Deus, fortificando a fé, possa, ó Deus, estar despachando a vitória de que ela tanto necessita, Senhor. Em nome de Jesus, nós como igreja, nos unimos à fé que o Senhor tenha concedido, para pedirmos e intercedermos ao Senhor pela vida da tua filha, em nome de Jesus. Guarda, Senhor Deus, protege, abençoa e dê vitória à tua filha, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Glória a Deus. Irmãos, pode assentar um pouco. Vamos. Essa semana
semana que eu digo, né? Na verdade não é nem nessa semana, na semana que vem, porque domingo nós teremos a ceia. E eu falei aqui hoje de manhã, repito agora, nós vamos fazer duas ceias. Não será domingo e terça, será domingo e domingo. Domingo de manhã e domingo à noite, ok? Então, domingo de manhã nós vamos ter a ceia e domingo à noite nós vamos ter a ceia. Tá bom? Outro detalhe, a cesta do amor. Se você puder estar abençoando aí, trazendo o alimento para a cesta do amor, que nós há mais de 20 anos a igreja faz essa cesta do amor. Sempre tem cestas básicas aí na igreja para estar dando a quem precisa. Amém? Então, se você puder, nesse domingo que vem já, traga o alimento para a cesta do amor. Faça essa generosa doação, ok? Quarta-feira teremos o culto de mulheres. Depois de um tempo aí parados, nós vamos estar será realizado o culto para as mulheres na quarta-feira, 20 horas. Atentem aí para o horário, não será às 19 horas, será às 20 horas, ok? E peço sempre observando aí a questão do distanciamento, né? E tudo mais, como vocês já sabem. E sábado também haverá culto para os jovens. Jovens terão culto sábado, tá bom? Mocidade, feliz? Glória a Deus. Sábado teremos culto então para os jovens, ok, irmãos? Então aí estão os avisos. Ontem tivemos aí, depois de um tempo, também o culto para os homens. Coloque-se de pé e vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Vamos ir para o nosso lar. Que Deus abençoe poderosamente. Você entendeu a palavra nessa noite que nós ministramos? Você recebe essa palavra na sua vida em nome de Jesus? Deixa Deus te usar. Vamos clamar ao Senhor. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por cada um que o Senhor trouxe a esse culto. Os irmãos que também estão acompanhando em casa. Que o Senhor abençoe a todos. Nós oramos em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor, dá-nos uma semana de vitória, onde colocarmos a planta dos nossos pés. Senhor, eu te peço mais uma vez nessa noite ainda, que o Senhor livre a tua igreja de todo o mal. Livra nossas vidas e as nossas casas, livra de todo o mal. Oramos para que seja amarrado e repreendido toda enfermidade, toda doença que caia por terra. Que o Senhor livre a cada um, guarde debaixo das tuas mãos. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja particularmente com cada um de vós e com toda a igreja na terra, agora e sempre, até a volta do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vão na paz do Senhor, em nome de Jesus.